Bom dia, pessoal. Hoje a gente continua com as formas de pagamento indireto e hoje a gente vai tratar de compensação. Lembrando que a gente já falou de pagamento com subrogação convencional, a gente falou também de dação em pagamento e a gente falou na última aula de novação. Aqui a gente fala de compensação, que é mais uma forma de pagamento indireto. Bem, como é que funciona a compensação? Compensação é um instituto que todo mundo já sabe como é que funciona automaticamente. Assim, explicando antes de entrar na definição legal e tudo mais, pensa o seguinte: se eu devo 500 para alguém e esse alguém deve 500 para mim, eu preciso pagar 500 para ele me pagar 500? Faz algum sentido, galera? Não faz sentido nenhum. Então, numa situação dessa, o que acontece com as dívidas? Elas se cancelam. Você não fica devendo nada para o outro, porque afinal de contas, um era credor de 500 e o outro era credor do outro de 500. 500 com 500, zero. Ah, mas e se, por exemplo, eu devo 500 para um e essa pessoa me deve 200? Nesse caso, também há compensação, uma forma parcial. Você abate os 200 e aquele pessoa que devia 500 agora passa a dever apenas 300. Extremamente simples, né, gente? Então, basicamente, compensação é isso. Agora a gente vai ver as regrinhas pelas quais a compensação se rege. Mas, de todo modo, o geral vocês já entenderam. Então, pelo artigo 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações se extinguem até onde se compensarem. Foi o que eu falei. Um deve 500 e outro deve 300, se compensa e vira 200 de um lado e 0 do outro. É um aspecto material do princípio da economia. É a ideia de você facilitar as transações, né? Para que alguém vai pagar 500 para um, para o outro pagar 500 também. A compensação também depende das manifestações de vontade, por isso que se fala que a compensação é um negócio jurídico. Bem, quais seriam as vantagens da compensação? Além das óbvias, né, eu acho que as vantagens são óbvias em si. É uma técnica de simplificação de pagamento, você tem uma garantia de recebimento para o credor, e existe também uma economia processual, que isso vai evitar ações de cobrança. Se eu estou compensando uma dívida com outra, e a minha dívida nessa brincadeira zera, eu não preciso cobrar dívida nenhuma. O Orlando Gomes considera a compensação um modo distintivo anormal, quando é legalmente imposto. Porque o que acontece? Pode acontecer da compensação ser legalmente imposta, como a gente vai ver nos próximos artigos. E quando há essa imposição legal pela compensação, as dívidas recíprocas são extintas antes mesmo de serem pagas. E a dívida acaba sendo fracionada, o que também é uma exceção ao princípio da identidade física da prestação. Como a gente viu, o credor tem direito de receber a prestação por inteiro, se assim for convencionado, ou se não foi convencionado em sentido contrário. O que diz o artigo 369, que vai falar como é que se efetua a compensação? A compensação ela vai se efetuar entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. O que isso quer dizer? Bem, quando a gente fala que uma dívida é líquida, quer dizer que elas são certas quanto à exigência e determinadas quanto ao valor. Porque eu preciso saber exatamente qual é a dívida. Como é que eu vou compensar um valor que é impossível de saber qual é? Elas também têm que ser vencidas ou atuais, elas devem poder ser cobradas. Uma dívida de daqui a 3 anos, ela não é uma dívida vencida, então eu não posso compensar uma dívida de daqui a 3 anos. Elas também têm que ser constituídas por coisas substituíveis. Porque se há um bem infungível, não dá como compensar um bem infungível com outro, porque são bens infungíveis. E elas têm que ser originárias de títulos diversos, ou seja, tem que ter uma obrigação em que o A é credor de B e outra obrigação em que B é credor de A, porque afinal de contas são títulos diversos que geram a compensação entre esses títulos. Tudo certo? Bem, e quanto à classificação da compensação? Quanto à origem, ela pode ser legal, como o próprio nome diz. Se a compensação é legal, ela opera por força de lei. Quais são os requisitos para operar por força de lei? Primeiro, reciprocidade de débitos. Credor e devedor, devedor e credor. Liquidez das dívidas, como a gente já falou. Exigibilidade de prestação e fungibilidade de débitos. Aquilo que a gente falou agora há pouquinho são os requisitos para compensação legal. Na compensação voluntária, as partes concordam em compensar dívidas que a princípio não seriam compensáveis. Elas decidem compensar algo que não iria ser compensado legalmente, mas a vontade das partes supera qualquer limitação legal nesse caso. Então, se eu tenho uma dívida de 15 laranjas e uma dívida de 15 eu vou ter uma dívida de 15 laranjas com uma pessoa, essa pessoa tem uma dívida de 15 maçãs comigo, obviamente que maçãs e laranjas são diferentes e não seriam compensáveis. Mas nada impede que eu sente com esse credor barra devedor, em que tal se a gente compensar esse negócio? Fica 15 maçãs, 15 laranjas, tudo igual e tal. Ele pode falar que sim e ninguém paga nada.
Pode acontecer? Pode acontecer, nada impede. E existe também a compensação judicial, que vai ser decretada numa reconvenção, por exemplo. Reconvenção, vocês devem ter aprendido em processo, né? Acontece quando a pessoa apresenta uma defesa, e nessa defesa há um processo, há uma ação judicial, ela vai pleitear algo do autor. Então pode acontecer de o juiz, como na sentença, e fala, de fato, o autor tem que, o réu deve pagar X para o autor, mas o autor tem que pagar Y para o réu. Então eu vou compensar isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode ser declarado também judicialmente quando uma das dívidas não é líquida nem exigível. E a gente também tem a compensação facultativa, que presume uma renúncia de uns interessados ao obstáculo que impede. Ah, esse bem é infungível, então não poderia fazer compensação, mas eu vou decidir fazer. Então, nesse caso, daria para funcionar, certo? Além disso, quanto à classificação, também quanto à extensão, você pode ter a compensação plena, total ou instintiva, que vai ser totalidade das duas dívidas, zera as dívidas de ambos, ou a compensação restrita parcial, ou também chamada de compensação propriamente dita, que envolve parte de uma dívida e a totalidade de outra. Uma é zerada e a outra vai ser compensada, vai ser abatida no limite da outra dívida que foi zerada. Pelo artigo 370, vai se trazer uma dificuldade da compensação legal. O artigo 370 diz que, embora sejam no mesmo gênero as coisas fungíveis, objetos das duas prestações, não se compensarão se verificar que diferem na qualidade quando especificado no contrato. Então pode haver que o contrato deixa tão específica aquela coisa, ainda que fungível, que a compensação legal se torna impossível. Vamos dar um exemplo de sacas de café. Digamos que o café é de uma determinada colheita, safra, característica, cor, não sei, eu não entendo de café. E o outro está devendo um café também de alguma coisa com alguma característica diferente. Essa característica diferente, especificada em contrato, impossibilitaria a compensação legal. Obviamente que nada impede que essa compensação seja voluntária, que as partes façam uma compensação convencional e resolvam esse problema. Claro, mas de qualquer forma o 370 apresenta uma dificuldade da compensação legal. Às vezes é difícil que exista uma fungibilidade absurda. Quando se trata de dinheiro não tem problema nenhum, mas quando se trata de coisa incerta, daí a gente começa a ver alguns obstáculos. Pelo artigo 371 do Código Civil, o devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar a dívida com a do credor ao afiançado. Professor, eu não entendi absolutamente nada. Isso é um dispositivo, claramente um dispositivo em. Eu vou chegar lá, galera. Então, como é que funciona? O fiador que é aquela pessoa que vai pagar a dívida caso o devedor não pague. Lembra? É só isso que vocês precisam saber sobre o que é o fiador aqui nesse semestre. O fiador pode compensar uma dívida com o credor da mesma forma que o devedor poderia compensar. Então, existe só um problema doutrinário aí, né? Porque o fiador não tem dívida com o credor. O fiador tem a haftung, mas o fiador não tem a schuld. Só que pelo artigo 371, o fiador que tem é credor do devedor, que ele é fiador, eu sei que isso ficou confusaço para vocês, ele poderia compensar. Então o fiador também tem direito de regresso contra o devedor. Existe esse direito de regresso, de qualquer forma, se ele for obrigado a pagar. Mas na compensação existe a possibilidade de o fiador compensar a dívida com o credor, se o patrimônio dele for responder por uma dívida não paga pelo devedor. E os prazos de favor? Prazo de favor, chamado favor do credor, é aquela situação em que o devedor deveria pagar no dia X, daí ele chega pro credor, faz aquele drama, fala, deixa eu pagar daqui a 10 dias. E o credor fala assim, tá bom, paga daqui a 10 dias. Isso é um prazo de favor, tá? Então tem esse nome. O artigo 372 diz o quê? Que o prazo de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação. Então, não impede que haja compensação quando o credor dá um prazo a mais. É uma questão de boa-fé objetiva, né? Porque o devedor não pode usar do favor para impedir a compensação. Haha, vou cobrar do credor aquilo que ele me deve e assim não vai compensar nada. Então, não vai haver alegação de não compensação porque houve um prazo de favor. Essa que é a alma do artigo 372. Existem também algumas exceções à compensação previstas no artigo 373. A diferença de causa nas dívidas não impede compensação, exceto se prover desbulho, furto ou roubo. O que isso quer dizer? Vamos lá, por partes, né? Você tem um fundamento na ordem pública e na moralidade. Se eu furto algo de alguém e eu tenho que devolver esse algo porque eu furtei, eu não posso compensar esse algo com uma dívida que essa pessoa tem de mim.
Veja, é um absurdo da coisa. Quando você coloca no caso concreto, é até meio óbvio que não se pode compensar, né? Eu devo, a pessoa me deve uma grana, daí eu vou lá e pego alguma coisa dela, daí a gente compensa as coisas e fica no 0 a 0. Não pode, porque provém de esbulho, furto, roubo. Esbulho é você tirar algo de alguém, você esbulhar a propriedade seria tirar, esbulhar a posse, né? Seria você desapossar de alguém alguma coisa dela. É quase um furto, no caso. Aí também tem o artigo 373, inciso 2º, se originar de comodato, depósito ou alimentos. Tem uma explicação para isso também. O comodato é um empréstimo de coisa infungível. Coisa infungível não poderia nem ser compensada, como a gente já viu. E o comodato é uma transferência de posse da coisa por um prazo determinado ou indeterminado, mas de qualquer forma não é eterno. Então não se pode compensar comodato. Depósito é a mesma coisa. Eu deposito uma coisa infungível, uma pessoa tem que guardar aquela coisa infungível. Como uma pessoa está guardando uma coisa que não é dela, como é que ela vai poder compensar essa dívida, essa obrigação de restituir uma coisa certa com outra obrigação? Não tem como. E por fim, a questão dos alimentos. As dívidas alimentares não podem ser compensadas por uma questão de definição legal. A ideia é que alimentos, como tem a ver com a questão de dignidade da pessoa humana, direito à solidariedade, a pessoa precisa daquilo para sobreviver, então alimentos são incompensáveis, é uma definição legal. Então se alguém paga alimentos, se essa pessoa, a outra pessoa que recebe os alimentos, ela deve uma grana, não dá para compensar isso, porque alimentos são tidos como uma obrigação de uma natureza totalmente diferente de qualquer outro tipo de compensação. Por fim, a última situação que não impede a compensação, exceto, né, se uma das for de coisa não suscetível de penhora. Então, a coisa é impenhorável. Algo que é impenhorável é algo que não pode ser levado a juízo para ser penhorado e responder por uma dívida. Se não pode ser penhorado e responder por uma dívida, então também não pode ser compensada. Porque aquela coisa não pode ser levada a juízo para ser vendida e ser transformada em dinheiro, tampouco essa coisa vai poder ser compensada. É uma definição, uma decorrência legal da coisa. Também não vai haver compensação em que situação? Quando as partes, por mútuo acordo, excluírem, ou no caso de renúncia prévia, uma delas. Então você pode trazer um contrato uma cláusula excludente de compensação ou renúncia à compensação. Essa dívida não será compensada com qualquer dívida que uma das partes tenha com a outra. Agora, poderia ser aplicada a todas as formas de compensação ou não? Ou só na compensação legal, ou só na compensação convencional? Bem, 3 posicionamentos. Para uma parte da doutrina, a compensação legal vai envolver matéria de ordem pública. E não se pode renunciar ou pactuar a exclusão da compensação, porque a compensação legal é matéria de ordem pública. Para uma segunda parte da doutrina, uma segunda corrente, a cláusula excludente e a renúncia só vão valer em contratos com plena igualdade entre as partes. Então não pode haver uma renúncia à compensação em um ambiente em que eu estou devendo para o banco. E o banco, obviamente, eu sou muito hipossuficiente perto do banco. Então, numa situação dessa, não caberia uma cláusula excludente de compensação. Apenas se fosse eu com meu amigo comprando carro, sei lá, qualquer coisa do gênero. Se as partes são iguais, elas poderiam pactuar isso. E também tem a terceira corrente, muito mais liberal, que diz que a cláusula excludente e a renúncia sempre valem por conta da autonomia privada e do pacta sunt servanda, da força obrigatória dos contratos. Então, havendo força obrigatória dos contratos, como é um princípio do direito contratual, não poderia haver qualquer tipo de limitação. Se a pessoa pactuou uma renúncia à compensação, vai valer a renúncia à compensação e pronto. Já com relação ao artigo 376, a gente tem uma exceção na verdade, a regra geral da qual o fiador é uma exceção. Porque, pelo artigo 376 do Código Civil, quando se obriga por terceiro uma pessoa, essa pessoa não pode compensar uma dívida com a que o credor dele lhe dever. Por que isso? É para não ter malandragem. Digamos o seguinte, uma coisa é você ter uma dívida que tem um fiador, e o fiador está desde o começo naquela obrigação, ele vai ser obrigado a pagar caso o devedor não pague. Essa é uma situação específica. Outra situação bastante diferente é eu ter uma dívida com alguém, daí eu sei que outra pessoa, um fulano da vida, tem também, ele é credor desse alguém para quem eu devo. Daí eu cedo minha dívida pro cara, o cara me paga e ele compensa com a outra, por exemplo. Então, como vai ser em prejuízo do meu credor, o artigo 376 não admite essa compensação nessa situação. Essa que é a alma do artigo 376. O 377 é o que eu gosto de chamar de artigo em, porque quando você lê uma primeira vez, você não entende, você lê uma segunda vez, você não entende,
depois com o tempo você começa a entender. A alma do artigo 377 é a boa-fé objetiva. Em que sentido? É no sentido de que o devedor deve ser notificado da cessão do crédito que o credor dele faz para outras pessoas. Vamos explicar o que é isso, né? O credor tem um crédito contra o devedor. Então esse credor tem a opção de ceder esse crédito para um terceiro. Ó, agora toma esse crédito aí, agora você que cobre o cara, não tem mais nada a ver com isso, sair dessa relação obrigacional. Ok, isso pode acontecer. Então, o devedor vai ser notificado pelo credor falando, olha, você não vai pagar mais para mim, você vai pagar para fulano. Certo? Agora, no momento em que ele fala, você não paga mais para mim, você paga para fulano, é esse momento que o devedor tem para dizer, mas espera aí, a gente tem uma compensação, eu não tenho que pagar 500, eu tenho que pagar na verdade 200, porque você me deve 300. Então, nesse momento que ele é notificado da cessão, é o momento que ele pode falar da compensação. É por isso que o artigo 377 fala, se o devedor não opõe nada à cessão que o credor faz a terceiro os seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação que antes teria podido opor ao cedente. Por quê? Porque agora o devedor deve para outra pessoa. Se ele deve para outra pessoa, aquela compensação que ele poderia opor ao credor original, ele não pode opor perante o novo credor. Porém, se ele não é notificado dessa cessão, ou seja, se o devedor não sabe que o crédito dele foi cedido e agora ele não deve pagar para o credor 1 e sim para o credor 2, aí ele pode opor essa compensação do crédito perante o cessionário, ou seja, perante o credor 2. Talvez vocês tenham achado ainda muito abstrato. Qualquer coisa vocês perguntam no Google Classroom, mas a ideia é justamente essa. Se o devedor foi avisado que o crédito seria cedido e não falou que haveria uma compensação, daí ele não pode mais falar da compensação. Agora, se ele não foi avisado dessa cessão de crédito, aí ele pode opor essa compensação perante o novo credor. Por quê? Afinal de contas, ele não foi comunicado, isso violaria a boa-fé objetiva. Pelo artigo 378, ele estabelece que quando duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, elas não vão poder ser compensadas sem se deduzir as despesas necessárias à operação. Isso é uma questão de manutenção do sinalágio obrigacional. Pode ser que eu tenha uma dívida de 500 para ser paga em Colatina e alguém tem uma dívida de 500 para comigo para ser paga em Linhares. Onde que é o local do pagamento? Isso tudo tem que ser verificado justamente para não ter uma compensação que desconsidere essas despesas da operação. Justamente para manter o quê? O equilíbrio obrigacional. O artigo 379, ele lembra que você tem a aplicação de regras especiais do pagamento também para essa situação do pagamento indireto. O artigo 379 diz o quê? Que vai se aplicar a ordem de imputação do pagamento quando uma pessoa é obrigada por várias dívidas compensáveis. Então, para compensar, também vai se analisar aquela ordem de imputação que a gente viu algumas aulas atrás, para saber qual dívida vai ser compensada primeiro. O que faz todo sentido, porque a imputação do pagamento serve justamente para isso. E por fim, a gente tem o artigo 380 do Código Civil. O artigo 380, até vou começar para vocês falando o seguinte, tem uma história engraçada. A primeira vez que eu fui preparar uma aula sobre compensação, eu vi esse artigo 380, eu não entendi. Eu fui atrás da doutrina, eu não entendi. Eu fui atrás de outros livros que eu tenho, outros cursos de direito civil, eu não entendi. Até que eu finalmente encontrei um livro, que é o do Silvio Rodrigues, que explicou de verdade esse artigo 380. Depois que a gente entende a explicação, se torna até óbvia a interpretação que a gente faz do artigo, mas a primeira leitura que você faz do artigo 380 torna muito difícil o entendimento. Bem, o que diz o artigo 380 do Código Civil? Não se admite compensação em prejuízo de direito de terceiro. Até aí, ok, eu não posso prejudicar terceiro, faz sentido. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Daí você lê isso aí e fala, realmente eu vou desistir do direito, não dá para entender e tudo mais. Então eu já vou direto para o exemplo do Silvio Rodrigues. Eu vou ver, vocês veem o exemplo do Silvio Rodrigues. Com o exemplo do Silvio Rodrigues, na minha opinião, fica bastante compreensível o que quer dizer o artigo 380. Bem, no exemplo do Silvio Rodrigues, é título devedor de Celso da importância de 100. E para extinguir sua obrigação, ele compra um crédito de igual importância em que Celso figura como devedor. Bem, basicamente o que Tito faz? Eu devo 100 para o Celso. Eu não quero pagar o Celso.
Enfim, não tô afim. Então eu vou comprar um crédito no qual o Celso é devedor. 100 com 100, zero compensação, certo? A reciprocidade das dívidas provocaria, ordinariamente, compensação legal, extinguindo as duas relações jurídicas. Até aí eu acho que todo mundo conseguiu entender. Entretanto, se o último dos débitos tivesse sido penhorado por algum credor do Celso, ou seja, algum credor do Celso pegou aquele crédito do Tito e falou o seguinte, ó, foi para penhora. Tito, você vai ter que pagar nos autos do processo e não mais para o Celso. Por quê? Porque é um bem, o crédito também pode ser penhorado. Isso daí acontece judicialmente. Nesse caso, então, havendo a penhora desse crédito que o Tito tem que pagar ao Celso, e em respeito ao interesse desse credor que fez essa execução, a cessão obtida por Tito não teria o efeito de provocar compensação. Então, para proteger o interesse do credor, que é um terceiro, do Celso, se impede a compensação. Tá? Vocês tentam entender isso daí, tentam ler esse exemplo com alguma atenção, fazer um esqueminha com setinhas, isso também ajuda bastante. Tá? Eu fico à disposição de vocês no Google Classroom, tirem suas dúvidas e a gente segue na próxima aula com a confusão, certo? Bom dia!